Fala galera, vamos resolver mais uma questão da AP2 de CF do segundo semestre de 2018. Essa aqui foi a questão 4 dessa prova. E ela nos diz o seguinte: um balão está em uma sala que tem uma pressão constante de 100 kPa e a temperatura constante de 20 graus Celsius. E pergunta, quantos moles de ar devem ser colocados no balão para que 20 kJ de trabalho sejam feitos pelo balão? Então, essa questão, se vocês forem olhar o gabarito, ela vai admitir dois resultados. Porque se o trabalho for feito pelo balão, a interpretação é uma. E se ele for feito no balão, a interpretação é outra. Nós vamos fazer aqui um estudo dessas duas situações. No gabarito, considerou as duas situações. O trabalho feito pelo balão e o trabalho feito no balão. Isso tem uma diferença que é muito importante a gente ficar por dentro dela. Vamos analisar agora as duas situações. A primeira situação é a situação do trabalho feito pelo balão. O que acontece? Quantos moles de ar devem ser colocados no balão para que o trabalho seja feito pelo balão? Ou seja, eu tenho um balão, eu tenho aqui fora o meio exterior, e se eu colocar ar, o que acontece? O balão vai expandir. E o que isso quer dizer? Encarando o balão como um sistema de gás, significa que ele está executando um trabalho sobre o meio exterior. Então, trabalho sobre o meio exterior, eu vou ter um volume final maior do que um volume inicial. Isso vai me acarretar uma variação de volume positiva, maior do que zero. Eu tendo uma variação de volume positiva maior que zero, significa dizer que o trabalho, tem livros que colocam o trabalho como W, e tem livros que colocam o trabalho como essa letra grega aqui, tal. Então, o trabalho a ser executado vai ser um trabalho positivo, ou seja, maior do que zero. Já na outra situação, na situação 2, o que acontece? O trabalho é realizado no balão, ou seja, o meio exterior realiza um trabalho no balão. O que isso quer dizer? Aqui, ó, significa que o sistema balão e o ar que está dentro dele está em compressão. Essa questão ela deixou dúvida. Por quê? Porque ele fala que o ar deve ser colocado no balão. Ele pergunta quantos moles de ar deve ser colocado no balão. Mas só que ele usa aqui, ó, essa palavrinha pelo, feito pelo balão. Aqui deveria ser no balão. Mas o que está acontecendo? Eu estou aproveitando para estudar aqui com vocês as duas situações. Então vamos continuar aqui na situação 2, A situação que o trabalho seja feito no balão, ou seja, há uma compressão no balão, o trabalho de compressão, aqui ó, no balão. Bom, se o trabalho está sendo executado no balão, eu sei que o volume final ele vai ser menor do que o volume inicial. Isso vai me dar uma variação de volume negativa, menor do que zero. E o meu trabalho ele vai ser negativo. Dito isto, vamos partir agora para os cálculos. Como essa questão ela aborda o conceito de trabalho realizado por um gás, vamos ver como a gente deve pensar, como foi pensado essa questão do trabalho. Então imagina que a gente tem um cilindro com um êmbolo, e isso aqui em azul ó, é um gás nele comprimido. E a gente começa a fornecer calor aqui, aquecer esse sistema. Nós temos aqui ó, a área do cilindro, que obviamente é igual à área desse êmbolo aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é o êmbolo, tá ok? Então tá. Então aqui a gente tem uma área, um círculo, é uma área de um círculo, é uma área de um círculo. E a gente tem o deslocamento aqui, ó. Vamos supor que esse êmbolo estivesse nessa posição aqui, ó, nessa posição 1. Conforme aqueceu, o gás expandiu, ele passou para cá na posição 2, ou seja, ele variou a uma distância d, tá certo? Nós temos aqui, além disso, o que vai entrar no conceito de trabalho é o conceito de pressão. Nós sabemos que pressão é igual a força sobre a área.
Ou seja, imagina que a gente coloca isso aqui, ó, foi um peso colocado em cima aqui do êmbolo. Então isso aqui vai estar, esse peso vai estar exercendo uma pressão sobre esse êmbolo aqui. Se eu isolar aqui a força, eu vou ter que força vai ser igual a pressão vezes a área. Mas que área? A gente pensa assim, que área? A área desse êmbolo, tá? Porque o conceito de trabalho, o conceito de pressão, foi feita uma experiência raciocinando em cima desse sistema aqui, em forma de um cilindro com um êmbolo. Bom, então a gente já tem que força é igual a pressão vezes a área. Mas a gente tem também que qualquer livro de física, nós já estudamos que trabalho, que tanto pode ser a letra W ou a letra tal, ele é trabalho é igual a força vezes a distância. Ou seja, o produto da força vezes a distância. Vocês concordam que aqui, ó, o deslocamento do êmbolo a gente pode encarar como uma distância? Então, vamos chamar essa aqui, ó, de equação 1 e essa aqui, ó, de equação 2. Se eu substituir a equação 1 na equação 2, o que eu vou ter? Eu vou ter que trabalho é igual. Quem é força? É a pressão vezes a área, vezes, vou manter aqui o D do deslocamento, que é justamente essa altura aqui, ó, que o êmbolo se desloca. Mas pensem comigo, quando a gente tem volume de um cilindro, né? O volume de um cilindro é igual à sua área da base vezes a sua altura. Vocês concordam em dizer que a área da base aqui é a área da base de um cilindro? E concorda dizer que essa altura é a mesma coisa que essa distância Dzinho, foi uma altura percorrida pelo cilindro? Então, eu posso afirmar que área vezes o deslocamento, aqui nesse caso, eu vou ter pressão vezes volume, que na verdade é uma variação de volume. Porque eu tenho um volume inicial, esquentou, aqueceu o sistema, eu vou ter um volume final. Então, eu posso afirmar aqui para vocês que trabalho é igual a pressão vezes o quê? A variação de volume. E é isso aqui justamente que eu vou aplicar nessa situação aqui do balão. Se ele pede o trabalho, eu sei o seguinte, eu sei que pela equação de Clapeyron, né, que é a equação ideal dos gases, eu sei que PV é igual a quê? A nRT. Se eu sei que pressão vezes volume é igual ao trabalho, eu posso afirmar que isso aqui, ó, é o trabalho. Então, eu afirmo diretamente aqui que o trabalho é igual a nRT. Como eu quero saber aqui o número de moles, eu vou deixar o número de moles já isolado. Ou seja, o número de moles vai ser o trabalho dividido pela constante universal multiplicado pela temperatura. Agora, vamos ver esses dados aqui. O formulário da prova da AP me fornece o R como sendo igual a 8,2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por ATM sobre Kelvin por mol. E ele fala que isso aqui é igual. Aí ele me dá uma outra unidade para essa constante R, que é o seguinte, 8,3 joules por mol. Reparem, pessoal, observe aqui o seguinte, nós temos aqui pressão em kPa, nós temos a temperatura em graus Celsius e nós temos o nosso trabalho aqui, ó, em kJ. Nós não temos o trabalho em ATM. Qual unidade que a gente vai adotar aqui o nosso R? Nós temos que adotar esse 8,3 aqui. E a partir daí, o trabalho, a próprio R, né, a própria constante universal e a temperatura, a gente tem que puxar por essas unidades aqui. Temperatura, nós sabemos que ela tem que estar em Kelvin. Então, esses 20 graus Celsius, a gente tem que transformar isso aqui em Kelvin. Ou seja, nós temos que somar 273. E nós vamos ter que a temperatura 20 graus em Kelvin é 293 Kelvin, tá certo? Bom, já sabemos que o R, a constante, nós vamos anotar joule por mol, 8,3 joules por mol. E agora o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele está em quilojoule. E nós temos 20 quilojoules dele. Então, nós temos que passar esses 20 quilojoules
para joule. Como é que faz isso? Basta multiplicar por 10 a terceira, ou por 1000. Feito isso, fez as mudanças de unidade, é só a gente calcular o número de moles. Vamos lá. Trabalho é igual a 20 vezes 10 a terceira joules. Vou escrever aqui 20 vezes 10 a terceira. E vamos dividir pelo produto. Mas o produto de quem? Do R, que é 8,3 joules por mol. Repara que aqui está em joule, aqui também tem que estar em joule, vezes a nossa temperatura em Kelvin, 293. Resolvendo essa conta, a calculadora faz isso. Nós vamos ter 8,2 mol. Beleza? Agora vamos para a situação 2. Nessa situação, o meio externo vai executar um trabalho no balão. Essa que é a diferença. Então, a gente risca esse pelo, raciocina com no balão, ou seja, o meio externo executa um trabalho sobre o sistema. E aí a gente tem aquela variação de volume, né? A variação de volume negativa, ou seja, porque o volume final ele vai ser menor do que o volume inicial. Então teremos aqui, ó, um trabalho negativo. Então nós vamos pegar todos os mesmos dados, nós vamos pegar a constante universal como 8,3 joule por mol. Igual na questão anterior, nós vamos ter que passar a temperatura para Kelvin. Os 20 graus que nós temos aqui, vamos passar para Kelvin. Nós não vamos trabalhar em quilojoules. Os 20 quilojoules nós passaremos para joule. Só que o seguinte, aqui ó, o trabalho ele será negativo. Então nós vamos botar o trabalho negativo e por fim o N será menos 8,2 mol, ou moles, né, de ar que deve ser colocado no balão para que este execute um trabalho de 20 kJ. Ok, pessoal? E dou por encerrada a resolução dessa questão.